O governo federal decidiu encerrar a pesca da tainha na modalidade de arrasto de praia após chegar no limite previsto do sistema de cotas que foi pré-estabelecido para a safra deste ano, apesar de a fartura estar aqui nas nossas praias. O governo do estado e também a prefeitura municipal questionam, evidentemente, essa decisão. O Geiseriel vai trazer mais detalhes ao vivo. Oi, Geis, o povo ficou bravo com essa história aí. Ficou assim, viu, Polito? Boa tarde a você e a todos ligados aqui no Balanço Geral. Pois é, essa medida publicada justamente pelo Ministério de Pesca e Aquicultura foi na tarde de ontem, por volta das 15 horas e 26 minutos. O Ministério fez uma publicação no site oficial e de fato, a modalidade arrasto de praia deveria ser encerrada aqui no estado de Santa Catarina por conta justamente de atingir mais de 90% das cotas estabelecidas. A gente destaca, inclusive a gente trouxe aqui na nossa programação, que a cota para esse tipo de modalidade era 1.332 toneladas e agora 90% disso, de maneira coletiva, já foram capturados, todos esses peixes aqui nas nossas praias. E claro que isso gerou uma certa indignação por parte da comunidade pesqueira, bem como também de algumas instituições que representam os pescadores, principalmente artesanais, que dependem disso, sobretudo aqueles que representam os ranchos de pesca, algo que é muito comum aqui em Florianópolis com todas as nossas praias. E, inclusive, nós mostramos aqui durante todo o início da safra, pelo menos, porque ainda não acabou, mas diversas imagens maravilhosas a respeito dos lanços, muita captura acontecendo e por conta disso, então, é que os pescadores acabaram se revoltando, até porque para muitos é justamente o ganha-pão, é a fonte de renda. Bom, aqui em Florianópolis, a prefeitura da capital já se manifestou por meio justamente da Subsecretaria de Pesca, Maricultura e Desenvolvimento Agroalimentar, e ela expressou ali uma preocupação e também até repudiou a tomada de decisão por parte do Ministério da Pesca e Aquicultura do governo federal. Inclusive até em uma conversa hoje pela manhã com o subsecretário, ele me informou que tem muitos pescadores, por exemplo, de algumas regiões, de algumas praias aqui, que nem chegaram a colocar as redes, os barcos na água, e essa decisão já veio, portanto, causando ali até mesmo prejuízo para alguns ranchos aqui da nossa cidade. Eu também estive em um rancho de pesca tradicional, estive também em peixarias, conversando com o pessoal a respeito do quanto isso afeta toda a cadeia. Eu conversei inclusive com um pescador que já há mais de 50 anos pesca lá no rancho do seu Getúlio, na Praia do Campeche, no sul da ilha, e ele me falou a respeito de como isso pode afetar justamente agora a atividade dele. Hoje, por exemplo, pela manhã ele estava parado lá no rancho, consertando a rede, o barco parado, impossibilitado de pescar. O seu Ivanir, vamos ouvir ele agora. É uma pesca que é trabalhada para o ano inteiro, para chegar nesse mês agora de maio e junho, e a pesca terminar no início de junho, E com a cota veio atrapalhar um pouco, O mar aqui no Campeche, ele só começou a dar condições do dia 24 de maio e estamos pescando do dia 24 até agora. Então o peixe encostou agora no Campeche e já terminou a cota, O pessoal lá do norte, lá de São Francisco do Sul, nem molhou a rede ainda. Então a comunidade pesqueira se sente prejudicada, sim. Pois é, no âmbito estadual, a Secretaria de Estado de Aquicultura e Pesca também se posicionou. Em um vídeo encaminhado pelo secretário Fabiano Miller Silva, ele afirmou que vai tentar, junto ao governo federal, ampliar essa capacidade de cota ainda para essa safra e disse que, se nada der certo, vai partir aí para a judicialização da questão junto aí às autoridades para que tente, de alguma forma, mudar esse quadro. Bom, agora essa semana tem um grupo de trabalho da tainha, que é justamente coordenado pelo Ministério da Pesca do governo federal e que conta com algumas associações importantes, como, por exemplo, a Associação dos Pescadores de Arrasto de Praia de Santa Catarina. Eu conversei com o vice-presidente dessa associação, José Henrique Francisco dos Santos, que representa justamente os pescadores artesanais, sobretudo dessa modalidade, e ele afirmou que vai tentar uma medida que já deu certo em outros anos, junto ao governo federal, nesse grupo de trabalho da tainha, esse grupo técnico de trabalho da tainha. A alternativa é o remanejamento de cotas de algumas outras modalidades. Vamos ouvir agora o José Henrique Francisco dos Santos, vice-presidente, falando a respeito dessa possibilidade e dessa nova medida que é possível. Vamos ouvi-lo. Nós solicitamos via e-mail
Uma reunião extraordinária do grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Pesca, que faz todo o trabalho de acompanhamento e gestão em toda a safra, para que nós possamos verificar a possibilidade do remanejamento das sobras de cotas de outras modalidades, né? São instituídas cotas para diversas modalidades e nós vamos solicitar a possibilidade de aí alguma modalidade que tenha sobra, né? No caso, não queremos prejudicar ninguém, né? Se tiver sobrado, para que possa ser remanejado aí para o arrasto de praia, para que a gente possa continuar pescando, né, por mais um período, que possa beneficiar aí os pescadores que ainda não conseguiram capturar. Nós também conversamos com o superintendente do Ministério da Pesca, que representa justamente o Ministério do Governo Federal aqui em Santa Catarina, Jean Ricardo, e ele nos falou a respeito da cota, da necessidade da cota, da importância disso para o futuro da pesca aqui em Santa Catarina, para os mares catarinenses, e ele também falou a respeito desse grupo de trabalho e que deve se reunir com essas associações, com esses pescadores e que assumiu um compromisso de ouvir as pessoas que estão na linha de frente da pesca artesanal aqui em Santa Catarina para tentar chegar de alguma forma à melhor solução para todos os lados. Vamos ouvir agora o superintendente do Ministério de Pesca e Aquicultura do Governo Federal aqui no estado. O GT Tainha deve se reunir ainda nesta semana, mais breve, justamente para avaliar, né, ouvir os diferentes segmentos, modalidades de pesca. Esse é o espaço legítimo de construção das decisões onde participam representantes dos pescadores, do governo. E o governo federal, o Ministério da Pesca, tem sensibilidade para ouvir quem está na atividade e entende que uma safra como esta traz elementos importantes para o debate. O governo está aberto ao diálogo, vai ouvir todos os envolvidos e qualquer novidade ou encaminhamento que venha a surgir será debatido de forma transparente com o setor e com a sociedade. Tá aí, portanto, os posicionamentos dos pescadores, do município, do estado, bem como também do governo federal. A gente trouxe todas essas pontas, inclusive nós juntamos tudo isso em uma reportagem que daqui a pouco a gente vai exibir, mas algo que é interessante salientar e que foi uma reclamação dos pescadores foi que essa decisão, essa medida, ela foi tomada ontem à tarde, 15 horas e 26 minutos. E na própria publicação do Ministério de Aquicultura e Pesca do governo federal, havia ali um prazo de 24 horas para que todos os pescadores dessa modalidade desembarcassem todas essas embarcações, ou seja, tirasse rede, os peixes e todos os outros barcos, as canoas da água, guardasse no rancho para que começasse outro tipo de modalidade, porque essa estaria encerrada. É por isso que hoje pela manhã, por exemplo, ao andar pelas praias aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, nós não vimos praticamente, foi em uma praia só apenas uma canoa que estava aproveitando ainda o último momento que poderia colocar redes na água para poder pescar e retirar aí o sustento nesse sentido. Portanto, está aí, posicionamento de todos os lados com essa medida do governo federal que agora traz esses descontentamentos e notas de repúdio, né, de algumas instituições envolvendo principalmente Florianópolis e o estado de Santa Catarina. Polito, todas essas atualizações e a qualquer momento a gente volta com as novas medidas tomadas nesse grupo de trabalho que trazem uma certa esperança para os pescadores artesanais aqui do estado. Volto contigo. Obrigado. Geiseriel Cunha atualizando as informações ao vivo.